Há quase 2 meses, Isaías de Oliveira Souza, de 19 anos, era um jovem que esbanjava saúde, mas um acidente de trânsito lhe deixou nesta situação. Seria motivo para a família lamentar, mas acreditem, o pai e os irmãos de Isaías estão comemorando a recuperação do jovem que chegou a ser desenganado pelos médicos. Isaías caiu da carroceria de uma caminhonete na estrada que liga a Vila Santa Rosa ao município de Rodrigues Alves. Detalhe, quem dirigia o carro era um instrutor de autoescola que, segundo o irmão, Jobes de Oliveira, levava um grupo de alunos da comunidade Ramal das Bananeiras para procedimentos em Rodrigues Alves, referente à Carteira Nacional de Habilitação. A gente estava tirando a carteira, eu estava começando a tirar a habilitação e o Isaías ele ia adicionar para o carro. E aí a gente teve 2 aulas e a gente ia fazer o coisa de vista e psicotécnico. Aí a gente ele marcou para o dia 2 para vir buscar a gente lá na Boca do Ramal às 3 horas. Aí a gente chegou lá às 3 horas, quando foi 3h30 ele chegou. O combinado era para ele levar um micro-ônibus do autoescola, mas ele disse, chegou lá com a L200 velha e um Celta que é da autoescola. E aí ele disse que não tinha levado o micro-ônibus porque ia ser ruim de subir na balsa, que tava liso lá na balsa, né? E aí ele não levou, ele levou a gente nesse caminhonete. A queda de Isaías da carroceria do carro aconteceu quando o carro bateu em um buraco na pista. Quando a gente entrou no carro, eu sentei na frente, do lado do Júnior, e sentou 2 caras que eram um pouco grandes, atrás, e um primo meu, atrás, nas 3 cadeiras. E aí o meu primo, o Zezinho, ele foi e entrou na carroceria atrás. E aí o Isaías ficou na porta. Aí o Júnior disse assim, Isaías vai na carroceria. Ele disse, não vai dar nenhum rolo não. Aí o Júnior disse, dá não. Ele disse, então eu vou aqui, Marrozeca. E a gente entrou no carro e fomos. A gente chegou ali lá do Hélio Pereira, um pouquinho depois do campo, em frente ao curral. Ele foi desviar um buraco no meio da pista. E aí, como o Isaías estava em pé, com a mão em cima do carro, quando ele desviou, puxou pro lado direito, ele caiu do carro. E aí o meu primo bateu e ele foi parar uns 50 metros. E aí eu saí do carro, corri até ele, cheguei lá, botei a mão debaixo da cabeça dele. E ele estava desacordado, só roncando e se encolhendo todinho, fazendo força e só o coração batendo. Isaías foi levado ao hospital do Juruá com traumatismo craniano, inclusive com afundamento de crânio. O pai, seu José Moreira de Souza, agricultor, passou a acompanhar o filho entre a vida e a morte. Eu cheguei às 5 horas da tarde, quando ele estava sendo entubado já no pronto-socorro de Cruzeiro do Sul. E daí ele passou a noite no UTI de Cruzeiro e pela manhã ele foi encaminhado para Rio Branco. Saímos do aeroporto às 8 horas, chegamos lá às 10 horas em Rio Branco, onde ele foi recebido no pronto-socorro de lá, de urgência e emergência. Em Rio Branco, seu José, que lutava para ver a recuperação do filho mais novo, foi impactado com uma triste notícia. A médica me chama e disse, olha, pai, o Isaías chegou tarde demais, infelizmente tenho que dar essa informação. Ele poderia ter chegado ontem, mas não veio. Mas a gente vai fazer o que a gente puder. Eu falei, a senhora faça o que estiver ao seu alcance, que Deus faz o que está no dele. Ela falou, olha, ele pode ir a óbito na hora da cirurgia, porque no momento em que abrir o crânio dele, vai estourar o cérebro dele. Ele não vai resistir. E se ele resistir à cirurgia, 2 horas depois ele pode ir a óbito. E se ele resistir às 2 horas, 3 dias depois ele pode ir a óbito. Então era essa a esperança que estava tendo. Então foi feito todo... Era muito pessimismo, né, por parte da equipe médica. Era, muito pessimismo mesmo. Principalmente para mim que a gente que é pai, a gente não gostaria de ouvir uma coisa dessa nunca. Mas segundo o pai, a reação do filho surpreendeu até os médicos. Para ele, aconteceu um milagre. Chamou a gente e disse que tinha sido um sucesso no momento que foi aberto o crânio dele. Não aconteceu o que ela estava esperando. O cérebro voltou a funcionar perfeitamente como era. Eu só agradeci a Deus, que ninguém mais poderia fazer tal coisa senão Deus. Porque para a medicina era impossível, mas para Deus era possível. Esse afundamento de crânio aí dele será feito uma cirurgia? A médica falou que aos 180 dias ele será devolvido lá no retorno
e feito uma pratina. Agora, Isaías faz alguns movimentos, dá alguns passos com ajuda e até repete algumas palavras que ouve do pai e do irmão. Tudo isso em menos de 2 meses. Atualmente, a família do Ramal das Bananeiras está hospedada na casa de parentes, na cidade, para dar melhor assistência ao jovem. Seu José diz que, apesar do que aconteceu, o autoescola que levou seus filhos através de um instrutor não prestou assistência. A gente tinha até em mente que o autoescola seria responsável e capaz de mandar um micro-ônibus como é o devido pela lei. Mas, infelizmente, nem todas as empresas elas estão obedecendo às regras da lei. Enquanto que o chefe lá do autoescola, seu Anísio, ele disse que o instrutor tinha feito apenas um favor. Carregando meu filho, dando uma carona para ele na carroceria do carro. Eu falei, por favor, a gente não se paga. E ele estava, enquanto que ele estava pagando, ele disse que ele não tinha um documento que comprovasse, que não tinha renascido lá de nada no autoescola, que comprovasse que ele era aluno. Eu falei, mas ele tem uma carteira de habilitação tirada aqui, agora ele estava apenas adicionando a carteira. Ele disse que não tinha nada que comprovasse. Tinha consultado os advogados e não tinha nada que comprovasse. 12 pessoas estavam pagando pela sua habilitação, para estarem legalmente diante da lei para poder ser condutor. E essas pessoas são testemunhas. A gente propôs um acordo deles pagar a despesa que a gente teve e arcar com um salário enquanto ele aguenta trabalhar. Mas até agora eles estão negando.